Imagine uma cela de concreto tão pequena que você mal pode se mover, isolado por 23 horas ao dia. Sem o som de vozes, sem o vislumbre do horizonte. Este não é apenas um lugar para punir criminosos. É onde o silêncio consome a mente e o tempo parece eterno. Bem-vindo à ADX Florence, a prisão mais temida dos Estados Unidos, conhecida como o Alcatraz das Montanhas Rochosas. Mas o que torna esta prisão tão temida é mais do que apenas muros de concreto e portas de aço. Aqui estão confinados os piores criminosos do planeta, homens cujos nomes inspiram medo e fascínio. El Chapo, o chefe implacável do cartel de Sinaloa. Ted Kaczynski, o Unabomber, cuja campanha de terror abalou os Estados Unidos por décadas. Zacarias Moussaoui, o único condenado pelos ataques de 11 de setembro. Homens que desafiaram leis e governos agora vivem sob regras que até os mais endurecidos consideram insuportáveis. O que faz deste lugar um verdadeiro inferno na Terra? É a combinação de um isolamento extremo, medidas de segurança rigorosas e um ambiente projetado para quebrar até mesmo os espíritos mais indomáveis. Cada canto dessa prisão é um lembrete de que o controle absoluto tem um preço, tanto para os detentos quanto para a sociedade que os mantém lá. Prepare-se para mergulhar nos segredos e horrores de ADX Florence, uma prisão onde o silêncio é mais ensurdecedor que os gritos, onde até os mais perigosos suplicam por algo que nunca terão: liberdade. Para entender o que levou à criação da ADX Florence, precisamos revisitar um momento de extrema violência que abalou as fundações do sistema penitenciário americano. Em 22 de outubro de 1983, 2 oficiais da prisão federal de Marion, Illinois, foram atacados mortalmente por membros da gangue Aryan Brotherhood. O primeiro, Merle Klutz, foi surpreendido por Thomas Silverstein, um dos presos mais perigosos do país, durante uma escolta pelos corredores. Pouco depois, Clayton Fountain, outro membro da gangue, emboscou e atacou o oficial Robert Hoffman, também de forma fatal. Esses incidentes não foram apenas tragédias. Eles evidenciaram uma falha sistêmica nas prisões de segurança máxima, que deveriam ser capazes de evitar situações tão catastróficas. O nível de ameaça que alguns detentos representavam mostrou que era necessária uma abordagem mais rigorosa para manter o controle. Norman Carlson, então diretor do Bureau Federal de Prisões, percebeu que o sistema precisava de uma mudança radical. Ele idealizou a criação de uma prisão que eliminasse qualquer possibilidade de violência ou fuga, uma instalação projetada para neutralizar completamente os criminosos mais perigosos do país, garantindo a segurança de todos os envolvidos. Foi assim que surgiu a concepção da ADX Florence, não apenas uma prisão, mas um símbolo de controle absoluto, onde os piores entre os piores seriam mantidos em condições que impossibilitassem novos atos de violência. Em 1995, a ADX Florence foi inaugurada como uma resposta direta à violência e às falhas de segurança nas prisões americanas. Localizada em uma área remota no estado do Colorado, nas Montanhas Rochosas, a prisão foi projetada para ser uma fortaleza impenetrável. Cada aspecto de sua construção reflete o objetivo de isolar completamente os detentos e eliminar qualquer possibilidade de risco. As instalações foram construídas com concreto reforçado e tecnologias avançadas de segurança. Sensores de movimento, câmeras de alta definição e mais de 1.400 portas controladas remotamente garantem que cada movimentação dentro da prisão seja monitorada. As celas projetadas com precisão são equipadas com móveis fixos de concreto, incluindo uma cama, uma mesa e um banco, tudo estrategicamente posicionado para evitar acidentes ou autolesões. As pequenas janelas de cada cela têm um propósito claro: permitir apenas uma visão do céu ou de uma porção do telhado, impedindo que os detentos tenham qualquer noção de sua localização dentro da instalação. A ausência de qualquer referência visual ao mundo exterior reforça a sensação de isolamento e desorientação. Os detentos da ADX Florence não são criminosos comuns.
Este é o lar de terroristas, líderes de cartéis, espiões e assassinos em série, indivíduos que representaram ameaças significativas à segurança nacional e internacional. Nomes como Joaquim El Chapo Guzmán, Ted Kaczynski, Unabomber e Zacarias Moussaoui refletem o tipo de perigo que essa prisão foi projetada para conter. A construção da ADX Florence custou aproximadamente 60 milhões de dólares, mas seu impacto vai muito além dos números. A prisão tornou-se um símbolo de controle máximo, um lugar onde os mais perigosos são transformados em sombras do que um dia foram. Sua existência marca um ponto de virada no sistema penal, redefinindo os limites da contenção e da segurança. Pronta para neutralizar até os criminosos mais engenhosos, a ADX Florence rapidamente se tornou o modelo de referência para prisões de segurança máxima ao redor do mundo. Dentro da ADX Florence, a vida dos detentos é definida pelo isolamento extremo. Cada prisioneiro é confinado em uma cela de concreto com dimensões mínimas, projetada para limitar qualquer possibilidade de movimento ou interação. A arquitetura não é apenas prática, mas intencionalmente desumanizante, com todos os aspectos cuidadosamente calculados para reforçar o isolamento. Os detentos passam 23 horas por dia dentro de suas celas, saindo apenas para exercícios em áreas externas minúsculas e totalmente cercadas por altos muros de concreto. Essas áreas de recreação mais se assemelham a jaulas, onde o céu é a única visão disponível. Mesmo nesses momentos, o contato humano é inexistente, e a supervisão constante reforça a sensação de vigilância e impotência. As celas, equipadas com móveis fixos e utilitários de aço inoxidável, oferecem o mínimo necessário para a sobrevivência. A ausência de estímulos visuais, sonoros e sociais cria um ambiente de vazio constante, onde o silêncio se torna uma presença esmagadora. Até mesmo as refeições são entregues diretamente nas celas, eliminando qualquer interação. Para os detentos, a rotina imutável se torna um teste psicológico. Muitos relatam que a monotonia e a solidão geram efeitos devastadores, como alucinações e perda de noção do tempo. Aqueles que entram sem histórico de problemas psicológicos frequentemente saem com traumas profundos caso consigam sobreviver a essa experiência. O objetivo desse sistema é claro: conter os indivíduos mais perigosos do mundo, de maneira que suas habilidades e redes de influência sejam completamente neutralizadas. Contudo, enquanto a ADX Florence mantém a sociedade segura de seus habitantes, questiona-se até que ponto essas condições ultrapassam os limites da punição justa. Entre os corredores da ADX Florence, encontram-se alguns dos criminosos mais notórios da história moderna. Esses indivíduos não apenas cometeram atos atrozes, mas também personificam os extremos do crime e da violência. Ted Kaczynski, mais conhecido como Unabomber, é um exemplo emblemático. Responsável por uma série de atentados à bomba que se estenderam por quase 2 décadas, ele utilizava pacotes explosivos para atacar alvos que, segundo sua visão distorcida, representavam uma sociedade tecnologicamente corrupta. Suas ações deixaram 3 mortos e 23 feridos, espalhando terror em todo o país. Outro nome conhecido é Joaquim El Chapo Guzmán, o ex-líder do cartel de Sinaloa. Reconhecido por suas fugas audaciosas de prisões mexicanas, El Chapo agora vive sob condições que tornam impossível qualquer tentativa de evasão. Mesmo isolado, sua presença na ADX Florence serve como um lembrete do alcance global e do poder que ele exercia em seu império criminoso. Zacarias Moussaoui, por sua vez, é o único condenado em território americano por envolvimento nos ataques de 11 de setembro. Embora não estivesse diretamente nos atentados, ele foi associado aos planos da Al-Qaeda e mantém um status de vigilância rigorosa para impedir qualquer disseminação de ideologia extremista. Ramzi Youssef, o responsável pelo primeiro atentado ao World Trade Center em 1993, também está entre os detentos. Ele planejou a explosão que visava derrubar as torres, resultando na morte de 6 pessoas e ferimentos em mais de 1.000. Sua cela na ADX Florence é um reflexo do alto nível de perigo que ele representa. Essas figuras, entre outras, formam o núcleo de uma população carcerária única,
composta por aqueles cujos crimes ultrapassaram os limites da imaginação e desafiaram sistemas inteiros. Na ADX Florence, suas ações e legados são confinados e silenciados, mas as histórias que o cercam continuam a ecoar. A ADX Florence é mais do que uma prisão. É um reflexo do limite da punição, da reclusão extrema e do preço que a sociedade paga para conter os mais perigosos. Contudo, nem mesmo seu ambiente controlado e impenetrável está isento de controvérsias. Os críticos argumentam que o isolamento prolongado e as condições severas ultrapassam os limites da punição justa, transformando-se em tortura psicológica. Estudos indicam que o confinamento solitário pode causar danos mentais irreversíveis, incluindo ansiedade, depressão, alucinações e, em casos extremos, tendências suicidas. Dentro das paredes da ADX, não faltam relatos de prisioneiros que enfrentaram essas consequências. Em 2012, um grupo de presos apresentou uma ação judicial coletiva, acusando o sistema prisional de negligência e de permitir o agravamento de transtornos mentais. Este processo levou a algumas mudanças, incluindo o aumento no acesso a serviços de saúde mental e a revisão de protocolos para detentos com diagnósticos mais graves. Mesmo assim, a ADX Florence permanece como um símbolo de contenção absoluta. Para alguns, é um exemplo necessário de segurança máxima. Para outros, um lembrete dos dilemas éticos em torno do sistema penal. Essas questões continuam a alimentar debates em todo o mundo, destacando a complexidade de punir sem desumanizar. A ADX Florence é mais do que uma prisão. É um reflexo do limite da punição, da reclusão extrema e do preço que a sociedade paga para conter os mais perigosos. Contudo, nem mesmo seu ambiente controlado e impenetrável está isento de controvérsias. Os críticos argumentam que o isolamento prolongado e as condições severas ultrapassam os limites da punição justa, transformando-se em tortura psicológica. Estudos indicam que o confinamento solitário pode causar danos mentais irreversíveis, incluindo ansiedade, depressão, alucinações e, em casos extremos, tendências suicidas. Dentro das paredes da ADX, não faltam relatos de prisioneiros que enfrentaram essas consequências. Em 2012, um grupo de presos apresentou uma ação judicial coletiva, acusando o sistema prisional de negligência e de permitir o agravamento de transtornos mentais. Este processo levou a algumas mudanças, incluindo o aumento no acesso a serviços de saúde mental e a revisão de protocolos para detentos com diagnósticos mais graves. Mesmo assim, a ADX Florence permanece como um símbolo de contenção absoluta. Para alguns, é um exemplo necessário de segurança máxima. Para outros, um lembrete dos dilemas éticos em torno do sistema penal. Essas questões continuam a alimentar debates em todo o mundo, destacando a complexidade de punir sem desumanizar. Na imensidão do Colorado, onde o silêncio é tão pesado quanto o concreto que forma suas paredes, a ADX Florence se destaca como uma fortaleza de controle absoluto. Dentro de suas celas estão aqueles que cometeram crimes que abalaram o mundo, confinados a uma existência que desafia os limites da mente humana. Mas enquanto cumpre sua função de manter os piores criminosos longe da sociedade, a prisão também nos força a refletir sobre os limites da punição e o impacto do isolamento extremo. Será que um lugar como a ADX Florence é realmente necessário? Ou será que suas práticas refletem uma falha em equilibrar segurança com humanidade? Deixe nos comentários o que você pensa sobre o papel dessas prisões na sociedade moderna. Estamos ansiosos para ouvir suas opiniões e discutir esse tema tão complexo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as histórias mais impactantes do sistema de justiça ao redor do mundo. Até lá!